Olá pessoal, bom, vamos tentar aqui mais uma vez dar continuidade ao nosso curso, né? Para o meu azar, né? Ontem eu gravei essa aula já mais de meia-noite e quando terminei de gravar o programa deu uma pane e aí eu perdi toda a gravação. Aí eu fiquei com ódio e não tive mais saco para repetir tudo de novo e aí resolvi deixar para hoje, tá bom? E aí eu resolvi fazer essa aula em dois tempos, né? Dividi a aula em dois, acredito que foi pelo tamanho, ficou um pouquinho maior. E aí resolvi deixar em duas partes, tá bom? Então nós teremos dois vídeos para essa aula hoje, tá ok? Bom, começamos hoje a falar sobre limites, tá ok? Nós já conhecemos a ideia de limite dos outros cursos, né? E será importante aqui lembrar dos detalhes que nós tínhamos lá, né? Então veja só, quando a gente dizia que o limite de uma função f, quando x se aproxima de x0, tem como resultado um valor L, né? A interpretação geométrica era que, fazendo com que o x tendesse a x0 pela direita ou pela esquerda, o valor de f de x se aproximaria de L, tá bom? E é importante observar que a função não necessariamente precisa estar definida no x0, tá ok? E aí onde moram os principais problemas a respeito de limite, né? Quando a função está definida no x0, são os problemas em que o limite não é tão necessário assim, tá bom? Resolve, mas poderia ser resolvido sem o limite, né? O limite ele é essencial para funções onde você tem um x0, onde toda a vizinhança dele há uma definição para o valor da função, mas nele não há. Então, é como se ali fosse um buraco negro e a função, o limite, ele aparece como uma lupa possível de entrar naquele buraco e olhar o que está acontecendo, tá bom? A definição formal, né, é um matematiquês um pouco mais rebuscado, diz o seguinte, olha, o limite de f quando x vai a x0 é L, né, se, dado um epsilon maior que zero qualquer, sempre existir um delta maior que zero, tal que o módulo de f de x menos L será menor que epsilon, toda vez que o módulo de x menos x0 for menor que delta. O que isso quer dizer, né? Qual é a tradução disso? O módulo de f de x menos L menor do que epsilon é uma maneira de dizer, olha, o f de x está a uma proximidade de L de tamanho epsilon, ele está numa vizinhança do L de raio epsilon, né? E dizer que o módulo de x menos x0 é menor do que delta é a mesma coisa que dizer que o x está numa vizinhança de raio delta do x0, tá bom? Ou seja, se o f está numa vizinhança de L, é porque x está numa vizinhança de x0. x0. E que tamanho é essa vizinhança? Olha, o tamanho que você quiser, quanto menor for a vizinhança epsilon, menor será a vizinhança delta, tá bom? Então, quanto mais próximo f estiver de L, é porque x está de x0. Essa seria a interpretação, nada novo embaixo do sol, tá bom? E aí, eu estou trazendo essa definição para que você perceba que a nossa definição para funções complexas é exatamente a mesma. Está aí por escrito, todos os pontos e vírgulas, né? Suponha que você tem uma função f que esteja definida numa vizinhança de Z0, e aí eu coloquei lá no livro, ele diz assim, uma vizinhança perfurada, né? O que ele quer dizer é uma vizinhança de Z0, excluindo possivelmente o Z0, ou seja, o Z0 não é necessário que esteja, se estiver não tem problema, mas ele não é necessário que faça parte da vizinhança dele, né? E L é um número complexo, tá? Diferente do nosso caso real, né? O L era um número real, aqui o nosso L é um número complexo. Então,
O limite de f quando z se aproxima de z0 existe e será igual a L, e a maneira de escrever é exatamente a forma como a gente tinha antes, né? O limite de f de z com z tendendo a z0 é L, se dado um epsilon maior que zero, existir um delta maior que zero, tal que o módulo de f de z menos zero será menor que epsilon, sempre que o módulo de z menos z0 será menor que delta. O que muda, né? O que muda é que a ideia de vizinhança agora ela ganha uma dimensão a mais. Então, L é um valor de um plano, né? O conjunto complexo ele tem duas dimensões, então L será um ponto, então a vizinhança de L é um círculo. A vizinhança de Z0 é um círculo. Então, dizer que o limite de f de z, quando o z se aproxima de z0 é L, a interpretação geométrica agora passa a ser a seguinte, olha, suponha que o L está situado aí, e você tem uma vizinhança epsilon, né, um disco de raio epsilon, e suponha que o Z0 está aí, você tem um disco de raio delta. Então, toda vez que o f de z estiver próximo de L, ou seja, ele estiver dentro desse disco, esse epsilon aí, ele é bem pequenininho, tá bom? Para passar a ideia de proximidade. Toda vez que o f de z estiver próximo de L, é porque o z está próximo de Z0, tá bom? E aí, assim, tudo normal, tudo bacana e tal. Só que isso ganha uma nova roupagem e uma nova problemática para a gente. Por quê? Lá no cálculo de uma variável, né, no cálculo real, as maneiras de x se aproximar de x0 eram duas apenas. Você tinha direita e esquerda, né? E agora, veja aí, eu coloquei o disco justamente para que você enxergue quantas maneiras diferentes você tem de fazer o z se aproximar de z0. Perceba que você está num plano e você pode se aproximar de z0 de infinitas maneiras, né? Lá no cálculo de variável real você só tinha duas, e agora você tem infinitas. E aí, veja, você precisa provar que por todas essas infinitas maneiras, esses infinitos caminhos, o resultado dá sempre o mesmo, tá bom? E aí, veja, professor, o senhor usou a palavra caminhos. Exato, são curvas e nós precisamos ter uma noção de curvas. Então a gente vai dar uma parada aqui na ideia de limite para a gente relembrar. A gente já estudou essas coisas quando a gente estava lá no cálculo 2 e a gente estudou o limite em duas variáveis. Então é exatamente a mesma coisa, eu só vou dar uma repassada em cada uma delas, porque o que muda será a escrita, né? Nós vamos deixar de escrever na forma cartesiana para escrever na forma complexa, tá bom? É só o que muda, mas assim, a maneira de deduzir e de lembrar vai ser a mesma, tá bom? Então nada a se assustar, nada a temer, tá ok? Então, começamos aí o tipo de curva mais simples e mais comum, que são as retas e seus segmentos. Então, suponha que você tem um ponto, Z0, na forma complexa, né? Ele é x0 mais i, y0. Na forma cartesiana, nós escrevíamos x0 e y0, né? Agora é simplesmente z0, tá? E você tem um ponto z1, no qual você deseja descrever o segmento que vai de z0 até z1, tá bom? Então o que você vai fazer o ponto inicial, é importante que você destaque de onde você quer partir, e a direção. Aí lembre-se que a direção se faz calculando a diferença entre o extremo final menos o extremo inicial. No caso cartesiano seria x1, y1 menos x0, y0. No caso complexo seria z1 menos z0. Veja que a forma complexa é sempre mais simples, é sempre mais reduzida, tá bom? Lá no cálculo 2 você aprendeu que a parametrização, né, você pega o ponto P0, ponto inicial, e a direção, e você dispõe aí, né, nessa curva, né, que eu estou usando a letrinha gama para identificar. Eu queria que vocês percebessem onde está o P0 e onde está o D, né? O P0
Se você olhar aí como uma coluna, né, você tem o x0 e y0, é o p0. E olhando como coluna e acompanhando o t, você tem x1 menos x0 na primeira linha e y1 menos y0 na segunda linha, que é as coordenadas do vetor d. Tá bom? Então é simplesmente você pegar o ponto P0 e o vetor direção, botar um tzinho aí ao lado da direção, que você tem a parametrização da curva na forma cartesiana. Tá ok? O t, ele diz, você pode entender o t como sendo uma variável temporal, e ele vai te dizer onde começa a curva e onde termina. Então, quando t for igual a zero, é o ponto de partida, e quando t for igual a 1, é o ponto final, né? Então, você faça um testezinho aí, confira no caderno, o que acontece quando t for igual a zero. É importante que você perceba que quando t for igual a zero, né, o x vai ser simplesmente x0 e o y vai ser y0, ou seja, o ponto de partida é o z0, como a gente queria que fosse. Se isso não bater, então está errado, você errou em alguma coisa, tá bom? Quando t for igual a 1, o que vai acontecer? O x vai ser x0 mais x1 menos x0, ou seja, x1, e o y vai ser y0 mais y1 menos y0, ou seja, y1. Ou seja, nós temos o ponto de coordenadas x1 e y1, que é o ponto Z1. Tá ok? Ponto final do segmento que a gente está tentando descrever. Correto? Aí você poderia perguntar, professor, se eu pegar esse t e for adiante do 1, se eu passar do 1, entendeu? Você vai continuar sobre a reta que passa por Z0 e Z1 e você vai seguir adiante na direção, seguindo para frente, na direção do Z1, tá certo? Mesma coisa se você pegar o T e começar ele antes do zero, significa que o segmento não vai começar do Z0, ele vai começar antes. Então, o T aí, ele dá a limitação, ele diz onde começa e onde termina o segmento, né? 0 e 1 começa exatamente no Z0 e termina exatamente no Z1. Tá ok? Aí, veja, a forma cartesiana consiste em simplesmente pegar esse x, colocar no z, né, a parte real, e o y colocar no z como parte imaginária. Então você vai ficar com, né, z0, seria o x0, y0, z1 menos z0 é o dt. Então se você pegar, chamar z de xy, z0 de x0, y0, e o z1 menos z0 vai ser x1 menos x0, y1 menos z0, menos y0, perdão, você vai ter exatamente o mesmo gama, né, se você igualar as coordenadas, né? Tudo bem? Então, não há nada de novo, só uma forma reduzida, que a meu ver é mais bonito, né? A forma complexa ela é mais elegante. Gostaria que vocês tivessem essa visão também, tá bom? As nossas escritas serão sempre na forma complexa, né? Tá ok? Aí, um questionamento que sempre acontece para muitos alunos, um questionamento não, uma conclusão que se tira sem ninguém ter ensinado. Qual é? Professor, e se eu quiser o segmento de reta que começa em Z1 e vai a Z0? Né? Mudei o sentido, mudei a direção. Né? Aí tem aluno que vai lá e pega o T, que varia de 0 até 1, aí ele faz assim, não, o T agora vai variar de 1 até 0. Aí eu queria que vocês escrevessem no papel assim, ó, 1 menor ou igual a T, menor ou igual a 0. E aí você se põe a refletir, né? Quais são os valores reais? Não esqueça que T é um número real, que ao mesmo tempo seja maior do que 1 e menor do que 0. Né? Se você parar para refletir, você vai ver que não existe, isso é um conjunto vazio. Tá ok? Então, eu quero inverter a direção, não é simplesmente inverter a variação do T, não funciona assim, é um erro, tá bom? Que muitos cometem. Então, eu vou colocar agora aí no slide posterior como é que seria fazer o outro segmento no sentido, né, contrário, no outro sentido. Então veja, qual é a situação agora? Nós temos um Z1, que é o ponto de partida, né, na forma cartesiana x1, y1, na forma complexa simplesmente Z1. O ponto final é o Z0, logo a direção vai ser o extremo final menos o inicial.
que seria Z0 menos Z1. E aí a parametrização, ela consiste em fazer exatamente o mesmo, somente mudou de roupa quem é o ponto inicial e quem é a direção. Mas você está só substituindo cada coisa no seu lugar. Tá bom? Variação de 0 a 1. A escrita aqui é praticamente a mesma, só inverter quem era o ponto inicial e quem era o ponto final. Tá bom? Veja que o T continua variando de 0 a 1. Do mesmo jeito que era antes. O que mudou foi a escrita da parametrização. É assim que se inverte, tá bom? Não inventem coisas que não foram ditas aqui. Assim, inventem, mas saibam pôr a ciência na frente e fazer as coisas provando que são verdadeiras, tá bom? Não inventem loucuras. E aí, assim, a grande vantagem dessa forma parametrizada, eu acho que vocês todos já sabem, é que quando você tinha a forma geral de expressar uma reta, você não tinha como dizer onde começa, onde termina, se tem um começo, se tem um fim, qual é a direção, qual é o sentido. Você tinha somente a reta e só tinha ela toda. Tá certo? Então, as curvas parametrizadas, elas permitem toda essa riqueza de informação, né? Onde começa, onde termina, qual o sentido, né, de percurso da nossa curva. Uma pergunta que vocês poderiam fazer é o seguinte: professor, se eu quiser, como lá na forma cartesiana, vocês não vão querer aqui nesse curso, tá bom? O que nos interessa é sempre dessa forma que está aí, com começo, com fim e com direção, com sentido, né? Mas, se persistir a pulgazinha na orelha aí, como é que eu teria, professor, a reta completa, a reta toda, sem pensar no começo e sem pensar no fim? Eu acho que a resposta é bem óbvia, né? Você vai agora, em vez de pensar no Z0 como um ponto inicial, você vai pensar agora no Z0 como um ponto por onde a curva passa. Simplesmente, tá bom? Nós vamos precisar do Z1, nós vamos precisar de 2 pontos. Sempre para determinar uma reta você precisa de 2 pontos, ou um ponto e um coeficiente angular, né? Porque é com esses 2 pontos que eu determino o D. Então, eu vou continuar precisando do ponto P0, só mudei o nome dele, agora não é mais ponto inicial, e do D, que me dá a direção, né? Na forma complexa seria Z1 menos Z0. A parametrização é exatamente da mesma forma, tanto na forma cartesiana quanto na forma complexa. O que mudou, pessoal? Né? O que mudou foi o T. O T agora ele varia de menos infinito até mais infinito, ok? E eu acho que, assim, gostaria, né, que tenha ficado claro que aí você tem a reta toda. E aí, se você continua surgindo perguntas, é assim, uma pergunta que era natural e se eu quiser uma reta que começa em Z0, ou seja, tem começo, e vai na direção do Z1 infinitamente, né? Então, a resposta para isso, eu vou colocar aqui, mas espero que vocês já estejam alcançando ela, seria pegar o T, começar em 0, porque no 0 eu tenho o Z0, e ir com ele até o infinito. Não é isso? Ah, professor, e se eu quiser vir lá do menos infinito e chegar até o Z0? Então você começa do menos infinito e vai até o 0. E se eu quiser chegar até o Z1? Do menos infinito até o 1. Tá bom? Então fica bem claro aí, espero que tenha ficado mesmo, que o T é quem determina onde começa, onde termina. Tá bom? Novamente, se você quiser pensar na reta no sentido de percurso contrário ao que foi dado nesse slide anterior, não posso inverter simplesmente o T, tá? Não é só você pegar, vai começar agora do infinito e vai para o menos infinito. Isso aí não é possível. O T é a variável que a gente costuma interpretar como tempo. Então o tempo só anda para frente, não tem como andar para trás, né? Não na nossa realidade. E aí, veja, o que você vai fazer é exatamente como a gente fez na inversão de direção para segmento. Então nós vamos fazer a inversão de direção para a reta toda. Pegamos o Z1 agora como ponto por onde a reta passa. O Z0 vai me dar a direção, né? Z0 menos Z1. Vou colocar na parametrização,
normal, como a gente fez lá, e o tempo vai variar de menos infinito até mais infinito, ok? O que acontece se o t variar de 0 até mais infinito? Então você vai ter uma reta que começa em Z1 e vai descendo na direção do Z0 infinitamente. O que acontece se o meu t começar em 1? Então ele vai começar no Z0 e vai até o infinito. Tá, ok? Então aí vocês façam as brincadeiras aí, estudem o que acontece quando você varia o t, né? Eu já falei, espero que tenha ficado claro. Bom, indo adiante, o próximo tipo de curva seriam as circunferências e seus arcos. Então, nada novo também, vocês já conhecem a forma cartesiana de uma circunferência. Eu vou só colocar aqui novamente para que a gente possa ter a forma complexa dela, tá? Suponha que Z0 é o centro dessa nossa circunferência, o R seja o raio, né? Nós queremos escrever no sentido de percurso anti-horário, com o ângulo zero sendo sobre uma reta que passa por Z0 paralela ao eixo X. Tá ok? Então veja só, a forma paramétrica, né, parametrizada, seria x0, y0 é o centro, r cosseno t, r seno t, r é o raio, tá bom? Fixo. E o t vai variar de 0 a 2π, ok? Professor, o que acontece se eu ir além do 2π? Então você vai dar mais do que uma volta. Você pode dar várias voltas, né, na circunferência. E começando no zero e indo até 2π, você tem uma volta. Indo além, você tem mais do que uma volta. Tá? E aí o t faz o papel exatamente do ângulo. Tá bom? Nada novo. O que nós vamos ver agora é o seguinte. A forma complexa seria o seguinte. Pega o x, o meu z, ele vai ter o parte real x, que é esse x0 mais r cosseno t. Parte imaginária é esse y aí, y0 mais r seno t. Põe tudo isso aí e reorganiza. Tá ok? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o x0 mais i, y0, vou colocar num canto. O r cosseno t mais i, r seno t eu coloco no outro. Vou escrever como soma de duas coisas. Então x0 mais i, y0 é o z0. Tá bom? E nesses dois termos que sobraram tem um R, eu vou colocar em evidência. E lembre-se que cosseno t mais i seno t tem a forma polar, que seria o E elevado a i θ. Tá bom? Então na linha anterior você tem a forma complexa polar e na linha de baixo você tem a forma complexa exponencial. Eu falei polar, não foi, perdão. É a forma exponencial, que é bem curtinha, bem simplesinha, e é essa que o livro usa constantemente, sem dizer de onde tirou, tá bom? Espero que tenha ficado claro aí de onde veio. E novamente, né, o t é a mesma variação que você tinha na cartesiana, 0 a 2π, tá bom? Eu coloquei de forma bem genérica o centro num ponto qualquer e raio qualquer, mas o que vai acontecer na nossa vida real é que nós vamos ter nossas circunferências centradas na origem. Aí o que muda, né? Pega o slide anterior e tira o x0 e y0. Então o que vai acontecer é r cosseno t, r seno t, tá? O centro é 0, 0, t de 0 a 2π. A forma cartesiana vai ficar somente re elevado a t, né? 0 a 2π. E temos aí o nosso círculo bem bonitinho, a escrita bem reduzidazinha. E a pergunta que vem a seguir é: professor, e os arcos? Como é que eu faço para descrever um arco de circunferência? Ou seja, eu não quero a circunferência inteira, eu quero só uma parte. Então, suponha que você quisesse um quarto, né? Lembre-se que o zero ele é alinhado com o eixo x. Então, se você quer essa parte da circunferência que está no primeiro quadrante, basta você fazer o ângulo variar de 0 até π sobre 2. Não é isso? Então aí você tem a forma cartesiana, a forma complexa. Ah, professor, mas eu queria agora o hemisfério norte, né? A parte de cima.
da minha circunferência. Você faz o ângulo variar de 0 a π, tá? Então, tudo muito óbvio, tudo muito simples. E aqui, eu quero a parte que está no eixo positivo do x. Veja aqui, se o zero está sobre o eixo x, então esse ponto inicial aí, ele seria menos π sobre 2, né? Então vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Pessoal, nós temos a mesma problemática, viu? Se você quer inverter o sentido de percurso, não é só inverter aí o t não, tá bom? Não façam isso, já está avisado. Vai fazer a circunferência no outro sentido é um pouquinho mais complicado, você tem que mudar a forma de parametrizar, que em resumo seria mudar onde está o seno, trocar pelo cosseno, mas não é tão simples assim. Eu estou colocando da forma como está, porque é a maneira como a gente vai usar em 100% dos casos, tá bom? Seguindo adiante, nós temos as elipses, que a gente não vai, assim, é muito provável que a gente não use as elipses no nosso curso, mas eu achei por bem colocar aí, porque em outros momentos aí da sua vida acadêmica pode ser que você precise, né? Em geral, quando a gente fala da parametrização da elipse, ninguém sabe como é que se faz, nem de onde veio, nem para onde vai. Então, eu vou colocar aí só para deixar bem completinho o nosso estudo, tá bom? Professor, não gostei, não entendi, não se preocupa não, tá? A parte de elipse você pode deixar de lado, tá? Perdão, não consigo falar tanto tempo sem ficar com a boca seca e espingarro. Me perdoe. A equação da elipse, ela tem essa cara aí, né? X ao quadrado sobre A quadrado, esse A é o eixo horizontal, Y ao quadrado sobre B quadrado, o B é o eixo vertical, e sempre igual a 1. E aí você vai fazer o seguinte, a gente pode pegar essa equação e reescrever ela da seguinte maneira, né? Eu vou pegar o quadrado e colocar em cima da fração, né? E a gente conhece uma equação trigonométrica que é uma soma de quadrados que dá igual a 1. Vocês estão lembrados qual é? A identidade fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E aí você vai identificar uma equação com a outra. Então eu vou pegar esse x sobre A, é o cosseno, e y sobre B é o seno. Professor, mas se eu fizesse ao contrário, também não daria certo? O x sobre A é o seno, o y sobre B é o cosseno. Daria. Por que a gente faz sempre assim? O x sobre A é o cosseno, y sobre B é o seno. É porque dessa forma eu mantenho o sentido de percurso no sentido anti-horário. Então, se você trocar, o que você vai fazer, você vai ter uma elipse da mesma forma, só que o sentido de percurso vai ser horário, tá bom? E aí, veja, o que nós estamos fazendo é x sobre A é igual a cosseno, y sobre B é igual a seno, vou pegar esse A, vou passar para o outro lado, x é A cosseno, y é B seno, e o t vai variar de 0 a 2π. Por que 0 a 2π? É porque o que você está fazendo é entender, é enxergar a elipse como se ela fosse uma circunferência achatada. Alguém deformou ela, e aí você está percorrendo uma espécie de circunferência perturbada, circunferência deformada, tá bom? 0 a 2π. O que acontece se eu quiser os arcos? É só você mudar a variação do t e aí você vai ter os arcos dessa elipse. Tudo bem? Então, tá aí a forma cartesiana. A forma complexa não tem como ter uma escrita reduzidazinha, bonitinha. Você vai simplesmente pegar o x e colocar como parte real de z, e o y como parte imaginária de z, e vai ficar com essa cara aí, né? Z igual a cosseno t, mais i, b seno t, o t variando de 0 a 2π. Acabou-se. Tá bom? Por fim, o último tipo de curva que pode acontecer na nossa vida, né? Esse aqui ainda é mais improvável ainda, mas eu vou colocar aí a título de completude do nosso assunto, né? Imagine que você tem uma curva no plano que você conheça o gráfico dela, né? Todos os pontos sobre essa curva são do tipo x, f de x,
e você sabe assim onde o x começa, né, no A, termina no B, aí você teria esse trecho do gráfico. Então uma maneira simples de parametrizar é você enxergar o x como se fosse o t, logo o f de x vai ser o f de t, e aí, né, coloca tudo isso na curva, né? O x é t, y é f de t, e onde é que o t vai variar? O t varia onde o x varia, porque o x é o t é o x, então x varia de A até B, logo o t vai variar de A até B. E aí, para ter a forma complexa, como é que eu faço? Eu pego o x, né, vai ser a parte real do z, eu pego o y, vai ser a parte imaginária do z, então a forma complexa seria t mais i f de t com t variando de A até B. E aí morreu, tá bom? Então, qualquer função que você conheça o gráfico, você pode parametrizar ela bem facinho, né, tranquilo. Um cuidado que se deve ter é o seguinte, o sentido de percurso aí é o sentido do eixo x, e não dá para mudar. Ah, professor, eu queria no sentido contrário. Não dá, não dá, e você tem que arrumar uma outra maneira de parametrizar, e dessa forma aí, como a gente está fazendo, só trocar o x por t e o y por f de t não vai servir para nós, tá bom? Uma notícia boa é que mais na frente vocês vão aprender que assim, você encontrou num sentido, encontrei a parametrização num sentido, mas eu gostaria de ter no outro sentido. Aí existe um teorema que diz o seguinte, olha, quando você for trabalhar com a curva que está no sentido oposto ao que você queria, o sinal de menos ele pode compensar o resultado, tá bom? Então eu estou botando aqui o carro na frente dos bois, mas o que eu quero deixar aqui é que assim, encontrou em um sentido, já está resolvido para a gente, né? Aprenda a encontrar em um sentido. Ah, eu queria encontrar no outro. Não se preocupa com o outro não. Um já é suficiente, já está bom, tá bom? Não fique feliz, beleza? Tendo falado, né, explanado todos as parametrizações, né, as que a gente precisa, né, fui até bastante completo na minha explanação. Eu tenho aqui a dizer que assim, a gente vai precisar dos nossos caminhos, só que de uma forma até mais simples, tá bom? Então eu vou precisar, eu coloquei aqui como os caminhos mais comuns, são aqueles que a gente vai usar nos limites, são retas. Essas retas em geral são paralelas ao eixo x ou eixo y e quase sempre passando pela origem. Então, embora tudo que eu tenha falado sirva para vocês, mas assim, são casos mais simples, e aí eu quero deixar aqui de uma forma mais explícita para que vocês não percam tempo, tá bom? Sejam mais diretos, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui parece muito com uma revisão, tá bom? Vocês entendam dessa forma, tá bom? Não fiquem nervosos. Então, suponha que você tem um trechinho, um caminho que vem por sobre o eixo y na direção do eixo zero, tá bom? De cima para baixo, tá ok? Aí, veja, todos os pontos que estão sobre o eixo y têm coordenada x igual a zero, né? Então, a maneira de descrever esse caminho na forma cartesiana seria, olha, x é zero e o y são valores positivos. E aí eu vou fazer y tender a zero, com zero positivo, para dizer que está vindo pela parte de cima. Na forma complexa, o que você vai fazer? Né? A parte real é x, que é zero, significa que só tem a parte imaginária, que é o i, y, e aí novamente o y tendendo a zero, por valores positivos. Então essa é a forma complexa de dizer a mesma coisa. Se eu quiser a parte de baixo, o que vai mudar? O x continua sendo zero, o y vem para zero por valor negativo, forma complexa idem. E aí, se eu não colocar o sinal, né, na maneira como o y vai a zero, significa que eu estou usando os dois ao mesmo tempo. Né? Eu estou falando simplesmente que o meu y está indo a zero, o meu caminho é sobre o eixo y. Tá? E aí, estou falando por cima e por baixo ao mesmo tempo. Né? Maneira complexa, z é igual a y, com y indo para zero. Esse é o que a gente vai usar em geral. Tudo bem? Professor, se eu quiser agora falar
no caminho que vem por sobre o eixo X, do lado direito, né? Nesse caso, todos os y são zero, e aí o x está tendendo a zero pela direita, forma complexa é z igual a x, ou seja, não tem o y, e o x tende a zero. O outro lado continua y sendo zero, só que o x agora tende a zero pela esquerda, forma complexa, só muda o sinalzinho ali. E se eu não colocar o sinalzinho sobre o zero, significa que eu estou falando dos dois caminhos ao mesmo tempo, né? Pela direita e pela esquerda. Tranquilo? Esses aí são os caminhos mais comuns que nós vamos usar. Tem um, professor, e se eu quiser pensar num segmento, um caminho que tende ao 0,0, né? Por uma linha reta, e a inclinação dessa linha reta ela seja qualquer, tá entendendo? Então você sabe que a equação dessa reta, né, é bem simples, né? Y igual a mx, né, onde esse m é o coeficiente angular, m é qualquer valor real. E aí esse m aí não eu falei que pode ser qualquer valor real, mas ele assume qualquer valor real, sim, mas dessa forma aí você não consegue descrever o eixo vertical, o eixo y, tá bom? Mas a gente já aprendeu como é que descreve o eixo y, né? Bacana? Então não se preocupe não. Então a maneira seria essa: y é mx e o x tende a zero. E aí eu vou ter a parte que vem do lado direito, né? Da forma polar, o que acontece, né? Eu vou pegar o x, vai ser a minha parte real do z, e o y, que é o mx, vai ser a parte imaginária. Então vai ficar x mais imx, com x indo para zero. O lado esquerdo, né, ou o lado de baixo, como quiser ver, o que você vai fazer é somente mudar o sentido do x tender a zero. A escrita do complexo continua a mesma, só o que mudou foi o sentido do x. Se eu não colocar o sinal sobre o zero aí no sentido do x, eu estou falando das duas coisas ao mesmo tempo. Professor, o que acontece se eu não disser quem é o m? Significa que você está falando de todas as retas, né? Todos os segmentos, todos os caminhos retos tendendo à origem, né? São infinitos. Um detalhe que é importante, assim, mais na frente eu vou voltar a falar, mas se eu pegar todos os segmentos de reta, passando pela origem, eu falei de todos os caminhos possíveis passando pelo 00. Veja, a resposta para isso aí é não, tá bom? Porque assim, você tem todos os caminhos possíveis em linha reta, mas todos os caminhos que passam pela origem não são retos. Existem os caminhos em outros formatos, tá ok? Então você pode ter um caminho de forma parabólica, de forma cúbica, tá? Então não confunda, eu peguei todos os caminhos em linha reta, beleza, mas isso aí não compreende todos os caminhos possíveis, tá bom? Bom, isso aqui encerra a nossa primeira parte, tudo bem? Falei de somente figurinhas, somente caminhos e tal, espero que tenham gostado e tal. Eu vou parar a gravação e vou iniciar novamente agora a segunda parte do curso, que é onde a gente vai falar de limite propriamente, tá? Então, um abraço e até já!